Bom, tranquilo, advérbio de fim, finalidade? Bom, vamos lá para o próximo caso, que é o caso dos advérbios de proporção. Né? Advérbios de proporção. O que eles costumam mostrar? Né? Qual é o sentido específico de leitura deles? Eles vão mostrar relações de quê? De quantidade. Né? Pode ser também relação de medida? Pode, uma coisa tem a ver com a outra. Né? Ou de gradação, isso é, de eventos que vão acontecendo ao passo que o outro vai acontecendo também. Né? Pode ser para mais, para menos, não importa. Tá? Mas eventos que vão acontecendo correlacionadamente. Né? Um interfere na ocorrência do outro. Tá claro isso? Tá? É claro, dessa hora você tem que ter dois ou mais fatos, tal como está dito aí na frase. Tá? Como é que a parada acontece na hora que a gente faz frases? Como é que a gente produz isso querendo ou sem querer? Você tem um exemplo aí dizendo, a conta do bar foi para mais. A gente fala assim, deu para mais, né? Deu muito mais do que a gente pensava. A gente faz essas expressões no dia a dia. Em relação à conta do mercado. Ó, quando você tem aqui foi para mais, essa expressão para mais, você está vendo, ela está mexendo com a ideia de quantidade. E aí o que você tem que lembrar? Que quantidade tem a ver com o sentido específico da leitura da ideia de proporção. Né? E o que você tem que lembrar mais é que proporção é uma circunstância, e se é uma circunstância, é um elemento adverbial que você tem aí. Né? E se é um elemento adverbial e aqui tem mais de uma palavra, como é que você tem que classificar isso morfologicamente? Isso é, em termos gramaticais, você tem que chamar de locução adverbial. Mais de um vocábulo é locução, é expressão. Tá? Certo? É assim que a gente tem que nomear, classificar a parada. Tranquilidade? Vamos para o caso 12? Caso 12, advérbios de instrumento. O que é o advérbio de instrumento? Ele vai mostrar na hora que a gente produz o texto. Ele vai mostrar isso aqui, ó, o objeto. Né? Ele mostra um objeto. Ele mostra, quando fala objeto, objeto mesmo. Né? Um utensílio qualquer. Né? Uma ferramenta. Né? Ferramenta que foi utilizada para fazer tal tarefa. Aí pouco importa qual é a tarefa. Né? Pouco importa qual é a ferramenta, o objeto. Tá? Olhando, então, isso no exemplo, o que você tem aí para identificar como um possível objeto ou ferramenta? Você tem aí, ó, fizeram essas portas com martelos e serras especiais. Ora, toda essa expressão aqui, ó, com martelos e serras especiais, toda essa expressão aqui está te mostrando o objeto. Né? No caso, as ferramentas utilizadas, certo? Para que fossem feitas lá as portas. Tranquilo? Então, se você está vendo, eu estou vendo, Deus e o mundo está vendo, que isso mostra quais foram as ferramentas utilizadas, tanto os martelos quanto as serras, você tem aqui que lembrar que isso tem a ver com a ideia de instrumento. E o que você tem que lembrar mais é que instrumento é mais um sentido específico de leitura. Isso é uma relação adverbial, então o que a gente teve aqui é o caso de uma locução adverbial de instrumento. Ficou espaçadinho, mas está tranquilo. Na paz? Beleza? Tranquilidade? Tranquilidade? Então era isso que você tinha que observar nesse exemplo. Indo para o próximo. Você tem aí o advérbio de meio. O advérbio de meio ele tem que mostrar o quê? Aquilo que vai servir ou que serve de quê? De veículo. O que é um veículo? É o que serve para transportar, é o que serve de transporte. Se você quiser amplificar isso aí, é o que serve como elemento de transição. Transição no sentido de transitar. De passar de um lugar para outro. Tá? Certo? Tranquilo?
né? E aí serve para transitar entre lugares, né? Lugares ou situações ou fatos, enfim, aí depende do que vai rolar na frase, o que é que vai estar acontecendo. Vamos ver como é que isso acontece na frase, quando a gente faz frases, né? Você tem um exemplo aí que diz: viajamos de avião até São Paulo. Ora, quando você pega uma frase como essa, preste atenção na expressão de avião. O avião aqui não é só questão de veículo físico. Não é o que serviu para transitar? Não é que serviu para transitar? Vamos botar aqui direitinho. Serviu para transitar. Joia? Isso é passar de um lugar para outro. Ele está saindo de um lugar e está indo para São Paulo. O que é que você tem que lembrar, então, quando você tem a amostragem de algo que está servindo para transitar, locomover, né? Servir de veículo, né? De transporte de um lugar para outro, né? É que quando se fala veículo de transporte, a gente pensa logo em carro, charrete, né? Avião, vai pensar em carroça, sei lá o que, vai pensar em qualquer coisa que realmente tenha roda ou possa voar, no caso do avião ou trem, não sei. Né? Em geral, até essas expressões costumam, né? Essas palavras dentro de expressões parecidas com essa costumam realmente mostrar o que está veiculando. Né? Mas enfim, o que você tem que lembrar? Que nessa hora que se você tem a amostragem do que serviu para transitar de um lugar para outro, isso tem a ver com mostrar qual foi o meio utilizado, né? Para sair de uma situação A para uma situação B qualquer. Tá? E o que você tem que lembrar mais é que meio é circunstância. Circunstância está no rol dos advérbios, né? Então isso aqui é um elemento adverbial. Como tem mais de uma expressão aqui, tem o de e o avião, né? Tem mais de uma palavra, tem mais de um vocábulo, então isso aqui é uma expressão adverbial, né? Que a gente está chamando o tempo todo, tal como também deve ser chamado, que é locução adverbial. Tá claro isso? Tá? Beleza? Vamos lá para o próximo caso. Então, próximo caso é o advérbio de matéria. O advérbio de matéria, ele vai mostrar o quê? A natureza do material utilizado, isso é, a matéria-prima para a construção ou feitura de algo. Para a construção ou feitura de algo. Pouco importa o que é esse algo, se é uma porta, uma janela, uma cadeira, uma mesa, uma casa, né, um prédio, um avião, um navio submarino, né, um tanque de guerra, um míssil, não importa. Né, um foguete, não importa, um satélite, tá? Pouco importa. E aí, como é que a gente identifica isso numa frase? Olha para a frase que a gente tem aí que dá para visualizar. A porta foi feita de metais preciosos, ou com metais preciosos, ou por metais preciosos. Né? Tanto faz aí usar o de ou outras preposições. Né? Você tem aí o de, metais preciosos, que mostra o material utilizado. O material ou matéria-prima. Matéria-prima, não se esqueça, significa matéria primeira. Né? Matéria-prima. Se você quiser deixar na lembrança a palavra prima, aliás, prima e prima do nosso parentesco, que indica os graus de parentesco que a gente tem, isso significa matéria primeira. Como se fosse o estado bruto lá da matéria retirada lá do solo, da rocha, sei lá de onde. Tá? Enfim, nessa hora, se você tem aqui a visualização da amostragem do material, com a expressão metais, não precisava nem preciosos, você tem que lembrar, poxa, metais preciosos, isso aqui é a amostragem da matéria. E o que você tem que lembrar mais é que matéria é mais um sentido específico de leitura, mais uma circunstância. Então, isso também está no rol dos advérbios. Então, aqui você teve mais um caso, como aqui tem mais de uma palavra, mais um caso de uma locução adverbial. No caso aqui, locução adverbial de matéria. Tá claro isso? Tá beleza? Joia? Indo lá para o 15º caso. 15º caso é o caso do advérbio de preço. Ora,
Advérbio de preço, tal como a palavra já diz, tem que mostrar o quê? Tá aqui, ó, o valor monetário. Não se esqueça de que a palavra monetário tem a ver com a palavra moeda, grana. Não é moeda só a redondinha de metal, não, de níquel não, tá? Ou de ouro, ou prata, não importa. Ou de cobre, ou bronze, não importa. Tem a ver com moeda no sentido de a moeda que cada país, lugar utiliza. Né? No Brasil temos o real, nos Estados Unidos o dólar, né? Na Suíça o franco suíço e por aí vai. Né? Lá na Europa, de modo geral, é o euro, não é isso? Né? Enfim, você tem N moedas por aí, tá? Certo? Tranquilo? Na Argentina você tem o peso, né? Enfim, então aí serve para mostrar o valor monetário, tanto em dinheiro, né? Tanto faz em dinheiro, quanto por meio de uma opinião. Você vai falar assim, não entendi, como é que eu posso mostrar valor monetário por uma opinião? Quando você fala, aí olhando o preço das coisas no dia a dia, né? Achou um objeto lá que você queria, mas está vendo que está além do que você pode comprar, ou está além do que você acha que vale, você fala o quê? Porra, isso tá absurdo, né? Isso tá caro demais. Não é assim que você fala? Né? E tem outras expressões equivalentes que cada região do país vai falar, né? Para indicar um preço muito absurdo, muito alto, sei lá, ou o contrário, um preço muito baixo. Certo? Então você tem N expressões que são expressões opinativas, que não vão te dizer exatamente um valor, está R$5, R$20, R$1.000.000, né? Não vai te dar um valor exato em moeda, né? Um valor específico, com algarismo, numérico, bonitinho, né? Mas você vai usar uma expressão que indica uma quantidade muito grande, ou muito pequena, ou sei lá o que, tá? Olha, por exemplo, aí o que rolou a propósito. O exemplo diz, comprei aquela porta por uma mixaria. Ó, quando alguém fala por uma mixaria, eu não sei como é que é isso no Brasil todo, mas Rio de Janeiro, eu acho que muitos lugares usam a expressão mixaria para indicar o quê? Algo muito barato. Algo que está abaixo do preço, né? Com preço baixo. Certo? Um preço muito baixo. Então aqui, se você tem uma expressão que serve para fazer referência à noção de preço, fechou a conta, não tem mais o que pensar. O que você tem que lembrar é só o seguinte, que a ideia de preço é mais uma circunstância, mais um sentido específico de leitura. Então, de novo, caímos na classe dos advérbios. E aqui, como essa criatura aqui tem mais de um vocábulo, a gente tem que chamar de novo de quê? Morfologicamente, o correto é chamar de locução adverbial, aí bota lá a circunstância, nesse caso, a de preço. Tranquilidade? Na paz?